Em 18 de fevereiro de 1993, a noite que começou tranquila para a família tomou um rumo devastador. Após um jantar com comida mexicana favorita de Steven, ele subitamente começou a sentir fortes dores no peito e infelizmente faleceu antes de chegar ao hospital. Porém, não foi a comida que causou sua morte. O verdadeiro motivo vai te deixar chocado. Fique até o final para descobrir. Na vibrante cidade de Fort Worth, Texas, na década de 1970, um romance escolar entre Steven e Beth floresce em meio a promessas de um futuro brilhante. Steven, carismático e cheio de sonhos, e Beth, uma atleta excepcional, selam seu amor com um casamento precoce. No entanto, a vida militar de Steven leva a jovem família a enfrentar desafios imprevistos, testando os laços que pareciam inquebráveis. Com o nascimento de Marie, a dinâmica familiar começa a mudar. As constantes mudanças e o crescente distanciamento emocional criam fissuras que ameaçam desmoronar tudo o que construíram. Após anos de tensão, Beth toma uma decisão corajosa, embarcando em um novo caminho que a levará a reencontrar o amor, mas também a enfrentar novos dilemas. Marie, por sua vez, cresce em meio a essa tempestade, navegando por um mar de incertezas e tentando encontrar seu lugar no mundo. Uma série de eventos inesperados forçaram a tomar decisões drásticas, levando a consequências que ninguém poderia prever. Em um desenrolar tenso e inesperado, segredos sombrios emergem, revelando a fragilidade das relações e o peso das escolhas feitas no calor do momento. O que se segue é um intrincado jogo de responsabilidades e culpas, onde cada personagem deve confrontar seus próprios demônios para tentar encontrar redenção. Esta história, marcada por amor, traição e recomeços, convida o leitor a explorar os meandros das relações humanas e a complexidade do perdão. Mas, à medida que as peças do quebra-cabeça se juntam, resta saber até onde alguém é capaz de ir quando é empurrado ao limite. Se vocês estão tão intrigados quanto eu com essa história de amor, segredos e reviravoltas chocantes, então não vão querer perder o próximo capítulo. Inscreva-se no nosso canal agora. A história começa em Fort Worth, Texas, durante a vibrante década de 1970, uma época marcada por mudanças sociais e novas oportunidades que moldavam o futuro de muitos jovens. Nesse cenário de crescimento e promessas, Steven, o carismático filho de um modesto proprietário de agência de seguros, destacava-se como uma figura proeminente na escola local. Seu carisma natural e presença marcante tornavam-no popular entre os colegas, um líder nato em qualquer grupo que se encontrasse. Ao lado de Steven, Beth Lomer brilhava como uma estrela em ascensão. Com um talento atlético excepcional, ela competia em atletismo, vôlei e basquete, além de liderar o clube de honra da escola. Sua determinação e disciplina eram evidentes para todos que a conheciam, e seu sorriso caloroso fazia com que todos ao seu redor se sentissem especiais. Beth não era apenas uma atleta, mas também uma inspiração para suas colegas, alguém que equilibrava perfeitamente a vida acadêmica com suas paixões esportivas. O romance entre Steven e Beth começou de forma inocente, como tantos outros romances adolescentes. Eles compartilharam risadas em corredores de escola e momentos doces sob as arquibancadas durante os jogos. No entanto, à medida que passavam mais tempo juntos, o relacionamento rapidamente evoluiu para algo mais profundo e significativo. Eles se tornaram a definição do casal perfeito, admirados e invejados por muitos. Seus amigos viam neles uma parceria que transcendia as dificuldades típicas da adolescência, uma união que parecia destinada a durar para sempre. Em 1974, logo após Beth completar 18 anos, o casal decidiu dar um grande passo e se casar. Eles acreditavam firmemente que o amor que compartilhavam poderia superar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. A cerimônia foi simples, mas cheia de emoção, com amigos íntimos e familiares reunidos para celebrar a união de duas almas tão claramente apaixonadas. No entanto, a vida tinha outros planos para Steven e Beth. Pouco depois do casamento, Steven tomou a decisão de assinar um contrato de 4 anos com a Marinha dos Estados Unidos. Motivado por um desejo profundo de servir ao país e garantir um futuro estável para sua nova família, Steven via a Marinha como uma oportunidade de crescimento e segurança financeira. Beth, embora orgulhosa da decisão de seu marido, não pôde deixar de sentir um aperto no coração ao pensar no tempo que passariam separados. A escolha de Steven introduziu uma nova dinâmica na vida do jovem casal, trazendo à tona desafios que eles ainda não estavam preparados para enfrentar. A distância e as responsabilidades do serviço militar testariam sua união de maneiras que eles jamais poderiam imaginar. No entanto, armados com amor e determinação, Steven e Beth estavam determinados a enfrentar o que viesse pela frente, confiantes de que seu vínculo seria forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Em 10 de julho de 1976, a chegada de Marie trouxe uma nova luz à vida de Steven e Beth. O nascimento de sua filha foi um momento de pura alegria e esperança, como um sopro de ar fresco em meio às incertezas da vida militar. O choro suave de Marie preencheu o quarto de hospital, e, ao segurá-la pela primeira vez, Steven e Beth sentiram que seus corações se expandiam com um amor que nunca haviam experimentado antes. Naquele instante,
Todas as preocupações pareciam se dissipar, substituídas por sonhos e promessas que fariam de tudo para cumprir. No entanto, com Steven servindo na Marinha, a jovem família passou a enfrentar um estilo de vida nômade, mudando-se frequentemente entre bases militares ao redor do país. Essa constante transitoriedade se tornou um desafio significativo para Betty, que precisava se adaptar continuamente a novos ambientes enquanto cuidava de Marie. Cada mudança trazia consigo a tarefa de reconstruir um lar, criar novas amizades e encontrar seu lugar em comunidades temporárias. Betty se esforçava para transformar cada casa em um lar aconchegante, recheado de amor e segurança para Marie, apesar da impermanência que as rodeava. A vida nas bases militares era marcada por regras rígidas e uma sensação constante de transitoriedade. Havia um ritmo próprio, ditado pelas rotinas militares e pela imprevisibilidade das ordens de serviço. Betty frequentemente sentia falta da estabilidade que Fort Worth oferecia, das ruas familiares e dos rostos amigos que deixará para trás. As longas ausências de Steven, devido às suas obrigações militares, aumentavam sua sensação de solidão. Ela se dedicava a criar Marie em meio a essas dificuldades, tentando proporcionar uma infância normal à filha, enchendo seus dias com brincadeiras, histórias de ninar e canções de embalar, criando memórias que esperava que Marie carregasse para sempre. Para Steven, o serviço militar era um chamado ao qual ele sentia necessidade de atender. Ele se orgulhava de servir seu país, acreditando que suas ações estavam garantindo um futuro melhor para sua família. No entanto, o peso dessa responsabilidade também era uma fonte de tensão crescente no casamento. A pressão de equilibrar suas responsabilidades como marido, pai e militar começou a pesar sobre ele, levando a momentos de reflexão e dúvida. Ele se perguntava se as escolhas que fizera estavam realmente beneficiando aqueles que ele amava ou se estavam, impensadamente, criando uma distância que seria difícil de superar. À medida que os anos passavam, a distância emocional entre Steven e Betty aumentava, colocando à prova o amor que antes parecia inabalável. As cartas trocadas durante as longas missões de Steven tornaram-se menos frequentes, e as conversas, antes cheias de sonhos e planos, tornaram-se breves e práticas. Mesmo assim, ambos se esforçavam para manter a chama acesa, lembrando-se dos momentos que os uniram e das promessas feitas sob as estrelas do Texas. Eles sabiam que o caminho que escolheram não era fácil, mas também sabiam que, de alguma forma, precisariam encontrar uma maneira de relembrar o amor que os levou a embarcar nessa jornada juntos. Após o término do serviço militar de Steven, a família finalmente retornou a Fort Worth, esperando encontrar a estabilidade que tanto ansiavam. A cidade, com suas ruas familiares e memórias acolhedoras, parecia oferecer um refúgio seguro, um lugar onde poderiam reconstruir suas vidas longe das incertezas constantes das bases militares. No entanto, a expectativa de um recomeço tranquilo rapidamente se desfez à medida que as tensões acumuladas durante os anos de vida militar começaram a emergir, revelando profundas fissuras na relação entre Steven e Betty. Betty, que havia suportado anos de mudanças incessantes e longas ausências, começou a expressar sua crescente insatisfação. O retorno a Fort Worth, embora esperado, não trouxe a paz que ela desejava. Ela via Steven como uma sombra do homem que havia conhecido, alguém que havia se tornado imprevisível e propenso a períodos de melancolia. As cicatrizes invisíveis deixadas pelo serviço militar eram evidentes em seu olhar distante e em suas noites insones. A incapacidade de Steven de manter um emprego estável agravava ainda mais a situação, gerando inseguranças financeiras e emocionais que pressionavam os alicerces já frágeis de seu casamento. Cada tentativa frustrada de encontrar um trabalho adequado fazia com que Steven se afundasse ainda mais em um poço de autocrítica e desespero. Betty, por sua vez, se via sobrecarregada com a responsabilidade de sustentar emocionalmente a família enquanto tentava criar Marie em um ambiente seguro e amoroso. A convivência diária trouxe à tona o contraste gritante entre o que um dia foi um amor juvenil apaixonado e a realidade de um casamento marcado por desentendimentos e ressentimentos não resolvidos. Betty começou a descrever seu relacionamento como uma paixão adolescente que havia perdido o brilho, uma chama que se apagava lentamente sob o peso das expectativas não atendidas e das promessas quebradas. Steven, por sua vez, lutava contra sentimentos de inadequação e ressentimento, seu temperamento se tornando cada vez mais explosivo e dominado por ciúmes infundados que refletiam suas inseguranças mais profundas. Em 1979, após inúmeras tentativas de reconciliação que incluíram conselhos matrimoniais e noites de longas conversas cheias de lágrimas e esperanças renovadas, Betty tomou a difícil decisão de se separar. Era um passo necessário para preservar sua sanidade e a estabilidade emocional de Marie, que, apesar de sua tenra idade, começava a sentir as tensões palpáveis em casa. A separação trouxe um misto de alívio e tristeza, uma libertação das correntes de um relacionamento fracassado, mas também o pesar de um sonho desfeito que um dia parecia tão promissor e cheio de potencial. Esse novo capítulo na vida da família promete desafios próprios, mas Betty estava determinada a enfrentá-los com a força e a resiliência que sempre a caracterizaram. Ela vislumbrava um futuro mais promissor para si e para sua filha, um futuro onde poderia finalmente encontrar paz e estabilidade,
longe dos fantasmas do passado que tanto atormentaram seu coração. Enquanto reconstruía sua vida, Beth encontrava consolo nas pequenas vitórias do dia a dia e na esperança de que, com tempo e paciência, ela e Marie poderiam encontrar sua própria felicidade, uma felicidade que não dependia de um amor perdido, mas da força do vínculo inquebrável entre mãe e filha. Marie cresceu em meio a um turbilhão de emoções e mudanças constantes, mas, apesar das adversidades, conseguiu florescer como uma criança obediente e dedicada. Desde cedo, ela mostrou um talento natural para a música, encontrando no clarinete um meio de expressão que transcendia palavras. As melodias que ela tocava na orquestra escolar não eram apenas notas, mas sim reflexos de suas emoções mais profundas, uma sinfonia de sentimentos que ela não conseguia articular de outra forma. A música tornou-se um refúgio, uma âncora em meio às tempestades de sua vida. Os ensaios e apresentações eram momentos em que Marie se sentia verdadeiramente viva, onde cada acorde era uma declaração de sua identidade única. Além da música, Marie desenvolveu um interesse vibrante por arte e dança, descobrindo nesses hobbies mais do que simples passatempos, mas verdadeiras válvulas de escape para lidar com as dificuldades que surgiam. As constantes mudanças durante o serviço militar de seu pai apresentaram desafios significativos. Cada nova cidade significava deixar amigos para trás, ajustar-se a novas escolas e tentar encontrar seu lugar em ambientes desconhecidos. No entanto, essas experiências também a ensinaram a ser resiliente e adaptável. Marie, com sua natureza curiosa e espírito indomável, encontrou em cada nova cidade uma chance de recomeçar, de reinventar-se e de descobrir novas facetas de si mesma. Essa habilidade de adaptação fez dela uma pessoa extremamente sociável e confiante, capaz de fazer amigos facilmente e de se integrar rapidamente em qualquer grupo. Na escola, Marie se destacava não apenas por suas habilidades artísticas, mas também por seu desempenho acadêmico exemplar. Ela era uma aluna aplicada, sempre buscando dar o seu melhor em tudo o que fazia. Para ela, o estudo era mais do que uma obrigação, era uma forma de se preparar para um futuro que ela esperava ser brilhante e cheio de possibilidades. No entanto, por trás do semblante dedicado das conquistas acadêmicas, havia uma criança que ansiava por estabilidade, por um senso de permanência que parecia sempre escapar de suas mãos. A infância de Marie, embora repleta de momentos de alegria e superação, também era marcada por uma sensação persistente de estar sempre em trânsito, em busca de um lugar onde realmente pertencesse. Essa busca por pertença e compreensão moldaria suas escolhas e seu comportamento nos anos subsequentes, preparando o terreno para os desafios que ainda estavam por vir. Marie carregava consigo a esperança de um dia encontrar um lugar que pudesse chamar de lar, onde as raízes que ela tanto desejava pudessem finalmente crescer e se fortalecer. Essa esperança seria a luz guiando seus passos, mesmo nos momentos mais sombrios, enquanto ela navegava pelas complexidades de sua jornada em direção à idade adulta. Deixe sua opinião nos comentários. O que você achou dessa reviravolta na história? Vamos conversar. Após a separação de Steven, Beth encontrou-se em um momento de introspecção e renovação pessoal. O término do casamento, embora doloroso, abriu espaço para que ela pudesse redescobrir partes de si mesma que haviam sido silenciadas pelas exigências de um relacionamento desgastado. Foi durante esse período de transição que ela conheceu Frank Barrows, um ex-oficial da Marinha cujo caminho cruzou com o dela de maneira inesperada. O primeiro encontro entre Beth e Frank ocorreu enquanto Steven ainda estava em serviço na Flórida. Em uma tarde ensolarada, Beth havia decidido participar de um evento comunitário em Fort Worth, buscando distração e talvez a oportunidade de fazer novas amizades. Foi ali, em meio a conversas casuais e risadas, que encontrou Frank. Ele estava organizando uma palestra sobre segurança comunitária, e seus olhos se encontraram em um momento que parecia predestinado. O que começou como um cumprimento educado rapidamente se transformou em uma conversa que fluía com naturalidade, revelando interesses comuns e experiências compartilhadas. Frank era um homem de princípios, marcado pelas experiências da vida militar, mas com uma abordagem gentil e compreensiva que imediatamente atraiu Beth. Ele tinha um jeito tranquilo de ouvir, um talento para fazer com que as pessoas se sentissem valorizadas e entendidas. Essa nova conexão proporcionou a Beth um espaço seguro para compartilhar suas frustrações e esperanças, algo que ela não experimentava há muito tempo. Em Frank, ela encontrou um amigo que a apoiava, alguém que enxergava além das cicatrizes e via a força que ela possuía. À medida que a amizade florescia, Beth e Frank passaram a se encontrar regularmente, descobrindo no outro uma compreensão mútua que era ao mesmo tempo reconfortante e estimulante. Após a separação oficial de Beth, o relacionamento evoluiu naturalmente para algo mais profundo e significativo, uma parceria baseada em respeito e amor genuíno. Com o tempo, Frank tomou a decisão de deixar a Marinha e ingressar na Força Policial de Grane, uma pequena cidade texana próxima a Fort Worth. Essa nova carreira lhe ofereceu a estabilidade que ele tanto desejava, enquanto também permitia que ele ficasse perto de Beth. Ele se dedicou à nova função com o mesmo fervor e disciplina que havia dedicado à Marinha, mas agora com a satisfação adicional de estar construindo uma vida que incluía Beth em seu futuro. Frank, também separado,
Tinha regras rígidas em relação ao contato de seus filhos com a ex-esposa, algo que Beth respeitava e compreendia completamente. Para ela, era importante que todos os envolvidos se sentissem respeitados e que as crianças tivessem um ambiente seguro e amoroso para crescer. Essa compreensão mútua e respeito pelas circunstâncias pessoais um do outro solidificou ainda mais o vínculo entre eles. O relacionamento de Beth e Frank trouxe uma nova dinâmica à vida de Marie, que ainda estava se adaptando às mudanças após a separação dos pais. Marie, sempre observadora e sensível, percebeu a felicidade renovada de sua mãe e, embora inicialmente hesitante, começou a abrir seu coração para Frank. Ele, por sua vez, foi paciente e gentil, permitindo que Marie encontrasse seu próprio ritmo para aceitar a nova realidade. Embora houvesse desafios à frente, Beth estava determinada a construir um futuro melhor para si mesma e para sua filha, com Frank ao seu lado. Essa nova fase prometia esperança e novos começos, mas também exigiria ajustes e compreensão mútua enquanto buscavam um recomeço juntos. Beth sabia que, com amor e paciência, poderiam enfrentar qualquer obstáculo que surgisse, criando um lar onde a alegria e a segurança reinassem. Em 1981, Beth e Frank oficializaram a união em uma cerimônia íntima, cercados por amigos próximos e familiares. O casamento simbolizava não apenas um novo começo, mas também a esperança de uma vida estável e harmoniosa após anos de turbulência. No entanto, logo após a lua de mel, surgiram dificuldades que testariam a resiliência do casal e da nova estrutura familiar. Beth percebeu que, para sustentar o novo lar e contribuir para o bem-estar da família, precisaria encontrar um emprego. Essa decisão, embora necessária, alterou a dinâmica familiar e reduziu o tempo que ela podia dedicar à casa e à filha. O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal se tornou um desafio constante, exigindo ajustes e sacrifícios de todos os envolvidos. Marie, por sua vez, enfrentou dificuldades em aceitar a presença de Frank como seu padrasto. A transição para uma nova configuração familiar trouxe sentimentos de resistência e desconfiança. A jovem sentia falta dos tempos em que sua mãe estava sempre por perto e tinha dificuldade em entender o papel de Frank em suas vidas. Reconhecendo os desafios, a família buscou ajuda profissional para passar pelas complexidades de sua nova vida. Durante as sessões de terapia, emergiram sentimentos complexos de Frank em relação a Marie, revelando a necessidade de diálogo aberto e compreensão mútua. O processo de adaptação foi árduo, mas Beth e Frank estavam determinados a construir um lar onde todos pudessem prosperar, aprendendo a aceitar e abraçar suas diferenças. Com o passar dos anos, a nova estrutura familiar de Beth, Frank e Marie enfrentou tensões crescentes que culminaram em uma crise inevitável. As diferenças entre Marie e Frank se tornaram mais pronunciadas, à medida que ambos lutavam para encontrar um terreno comum. Marie, agora adolescente, questionava constantemente a autoridade de Frank, desafiando suas regras e limites. A relação entre mãe e filha também começou a se desgastar. Beth, dividida entre o papel de mediadora e suas responsabilidades profissionais, se via sobrecarregada. As exigências do trabalho e os conflitos em casa deixaram pouco espaço para momentos de conexão genuína com Marie, aumentando a sensação de isolamento da jovem. O ponto de ebulição veio quando Marie, durante uma tarde em casa, encontrou Frank em uma situação que considerou comprometedora. Sentindo-se traída e desrespeitada, Marie confrontou Beth, exigindo que algo fosse feito. Beth, apanhada de surpresa e dividida entre o amor pela filha e a lealdade ao marido, lutou para encontrar uma solução que atendesse a todos. Marie, frustrada com a falta de ação de sua mãe, tomou a decisão impulsiva de sair de casa. Com apenas alguns pertences em uma mochila, ela deixou um bilhete explicando sua decisão e partiu para buscar refúgio com Steven, seu pai biológico. A decisão de Marie de deixar a casa marcou um ponto de inflexão significativo para a família. Sua partida deixou um vazio profundo e desencadeou uma série de reflexões e ajustes necessários. Beth, devastada pela ausência da filha, percebeu a urgência de reavaliar suas prioridades e o impacto das decisões familiares sobre Marie. Frank, por outro lado, foi confrontado com as consequências de suas ações e a necessidade de reavaliar suas abordagens. Sempre conhecido por sua disciplina e regras rígidas, Frank teve que encarar a realidade de que seu estilo de liderança poderia não ter sido mais adequado para uma adolescente como Marie. Esta foi uma oportunidade para introspecção, levando-o a reconsiderar a regra que mantinha sobre o contato com seus próprios filhos e como isso poderia ter influenciado sua relação com Marie. Durante este período de separação, Marie encontrou em Steven um porto seguro. Seu pai biológico, compreendendo as complexidades da situação, ofereceu apoio incondicional, permitindo que Marie pudesse expressar seus sentimentos e buscar clareza sobre suas emoções. Essa nova convivência proporcionou a Marie uma perspectiva diferente sobre sua família e sobre si mesma. A ausência de Marie serviu como um catalisador para mudanças dentro do lar de Beth e Frank. O casal iniciou sessões de terapia conjugal, buscando entender melhor suas dinâmicas e como poderiam criar um ambiente mais acolhedor e harmonioso. Frank, especialmente, começou a trabalhar suas abordagens autoritárias,
percebendo a importância de equilibrar disciplina com empatia. Com o tempo, a comunicação entre Betty, Frank e Marie começou a se restabelecer, construindo um caminho para uma eventual reconciliação. A saída de Marie, embora dolorosa, foi um passo crucial para que a família pudesse crescer e se transformar, aprendendo a valorizar a compreensão e o amor acima de regras e expectativas rígidas. Marie encontrou um novo capítulo de sua vida ao se mudar para viver com seu pai biológico, Steven. Essa mudança trouxe uma sensação de alívio e liberdade, permitindo que ela se distanciasse dos conflitos que marcaram sua convivência com Betty e Frank. A nova dinâmica com Steven ofereceu a Marie a estabilidade e o apoio emocional que ela tanto necessitava naquele momento. Steven, por sua vez, estava determinado a proporcionar a Marie um ambiente acolhedor e compreensivo. Ele a incentivava a explorar seus interesses e talentos, especialmente na música e nas artes, áreas onde Marie sempre brilhou. Essa abordagem aberta e encorajadora ajudou a reconstruir a confiança de Marie e a fortalecer o vínculo entre pai e filha. A convivência com Steven trouxe também novas responsabilidades para Marie. Ela aprendeu a gerenciar melhor seu tempo entre os estudos e suas atividades extracurriculares, desenvolvendo uma disciplina pessoal que a ajudaria em sua futura vida acadêmica e profissional. Steven, com sua experiência de vida e compreensão, atuou como mentor, guiando Marie em suas decisões e oferecendo conselhos valiosos. Durante este período, Marie também teve a oportunidade de conhecer melhor a família de seu pai, criando laços com parentes que antes eram apenas figuras distantes em sua vida. Essas novas conexões familiares contribuíram para um senso renovado de pertencimento e identidade. A vida com Steven não apenas proporcionou a Marie a chance de crescer e se desenvolver em um ambiente positivo, mas também a preparou para enfrentar os desafios do futuro com mais confiança e resiliência. Este período foi crucial para que Marie pudesse redefinir suas relações familiares e encontrar um equilíbrio entre seu passado e seu futuro. Ei, pessoal! Se você está curtindo essa história emocionante de crescimento e renovação, não esqueça de deixar aquele like no vídeo. Isso realmente nos ajuda e garante que possamos continuar trazendo histórias que tocam o coração e inspiram reflexões. Sua participação faz toda a diferença. Após se estabelecer com seu pai biológico, Steven, Marie mostrou sinais de adaptação e resiliência notáveis. A mudança para um ambiente mais estável e encorajador permitiu que ela explorasse suas paixões e interesses de maneira mais profunda, especialmente na música e nas artes. Steven, com sua abordagem compreensiva e apoio incondicional, proporcionou o espaço necessário para que Marie florescesse. Na escola, Marie continuou a se destacar tanto academicamente quanto em suas atividades extracurriculares. Ela se tornou uma figura ativa na orquestra escolar, conquistando reconhecimento por suas habilidades no clarinete. Além disso, sua participação em clubes de arte e eventos escolares ajudou-a a construir um sólido círculo de amigos e a desenvolver habilidades de liderança. Apesar do sucesso exterior, Marie ainda carregava consigo as memórias e os desafios de sua vida anterior. Ela frequentemente refletia sobre seu relacionamento com Betty e Frank, e embora houvesse dor, também havia um desejo crescente de reconciliação e compreensão. As experiências passadas moldaram sua perspectiva, tornando-a mais empática e madura em suas interações com os outros. Steven, percebendo a complexidade dos sentimentos de Marie, incentivou-a a manter um canal aberto de comunicação com Betty. Ele entendia a importância de curar velhas feridas e encontrar um equilíbrio entre as diferentes partes de sua vida. Com o tempo, e através de conversas sinceras e visitas ocasionais, Marie começou a reconstruir gradualmente seu relacionamento com sua mãe. A aparente adaptação de Marie não era apenas uma fachada, mas um verdadeiro testemunho de sua capacidade de superar adversidades e buscar o melhor em qualquer situação. Em 18 de fevereiro de 1993, uma noite que deveria ser comum tomou um rumo trágico para a família. Tudo começou com um simples pedido de comida mexicana, uma das favoritas de Steven. A refeição, esperada com entusiasmo, rapidamente se tornou o prelúdio de uma sequência de eventos devastadores. Logo após o jantar, Steven começou a sentir fortes dores no peito, sintomas que se intensificaram rapidamente. A princípio, a família pensou que poderia ser algo passageiro, talvez uma reação à comida, mas o estado de Steven piorava a olhos vistos. A situação se tornou crítica, levando Betty a chamar imediatamente os serviços de emergência. A equipe de resgate chegou rapidamente, mas, infelizmente, o tempo não estava a favor de Steven. Aos 38 anos, ele não resistiu e faleceu antes de chegar ao hospital. A perda repentina e inesperada deixou a família em choque e imersa em uma dor profunda. O médico legista, após examinar o corpo, concluiu que a causa da morte foi um ataque cardíaco fulminante. Devido à falta de equipamento adequado, não foram realizados exames toxicológicos, o que deixou algumas perguntas sem resposta sobre os eventos daquela fatídica noite. A morte de Steven foi um golpe devastador para todos que o conheciam, marcando o início de um período de luto e reflexão para a família. Após o funeral de Steven, Betty tomou a difícil decisão de se mudar com Marie para a cidade do Panamá, na Flórida. A mudança era vista como uma oportunidade de recomeçar,
longe das lembranças dolorosas e do ambiente que tanto lembrava Steven. No entanto, essa decisão trouxe à tona emoções intensas e inesperadas. Durante a conversa sobre mudança, Marie sofreu um grave ataque de pânico. A ideia de deixar o lugar que associava ao seu pai e às suas memórias foi avassaladora. O ataque revelou a profundidade de sua dor e a dificuldade de aceitar a nova realidade sem Steven. Com o tempo e com o apoio de Beth, Marie começou a se adaptar à vida na nova cidade. Embora o processo tenha sido gradual e muitas vezes doloroso, ela encontrou maneiras de honrar a memória de seu pai enquanto construía uma nova rotina. A música e a arte continuaram a ser suas principais fontes de conforto e expressão, ajudando-a a navegar pelo luto. 4 meses após a mudança, a chegada inesperada de Frank abalou a frágil estabilidade que Beth e Marie haviam começado a construir. Frank expressou o desejo de restaurar seu casamento com Beth, trazendo à tona sentimentos conflitantes e antigos ressentimentos. Marie, indignada com a reaproximação de Frank, sentiu que sua mãe estava traindo a memória de Steven. Incapaz de aceitar essa nova dinâmica, Marie tomou a decisão de voltar para o Texas e viver com seu avô paterno. Essa escolha, embora difícil, foi um passo importante para Marie, permitindo-lhe buscar um ambiente onde pudesse se sentir mais conectada com suas raízes e encontrar seu próprio caminho para a cura. 1 ano após a trágica morte de Steven, Marie fez uma confissão chocante a uma amiga próxima. Ela havia envenenado o próprio pai. O peso dessa revelação foi avassalador, levando a amiga a tomar a difícil decisão de informar as autoridades sobre o que Marie havia admitido. Em 1995, Marie foi presa, e o caso rapidamente ganhou atenção devido à natureza perturbadora das circunstâncias. Apesar de ter apenas 17 anos na época do crime, Marie foi julgada como adulta, um fato que intensificou ainda mais as repercussões legais e sociais do caso. Durante o julgamento, Marie alegou que sua intenção nunca foi causar a morte de Steven. Segundo seu testemunho, o plano era apenas deixá-lo doente o suficiente para que ela tivesse uma justificativa para voltar a viver com sua mãe. Beth. Essa tentativa desesperada de manipular a situação familiar revelou a profundidade de sua confusão emocional e o desespero por estabilidade e conexão familiar. O caso gerou debates intensos sobre a capacidade de julgamento de adolescentes, as implicações psicológicas de traumas familiares e a responsabilidade legal. A confissão de Marie e suas consequências não apenas impactaram sua vida, mas também deixaram uma marca duradoura em todos ao seu redor, levantando questões sobre perdão, justiça e reabilitação. O julgamento de Marie atraiu grande atenção pública, e a principal testemunha do caso foi Stacy, sua melhor amiga, que havia revelado a confissão de Marie às autoridades. Stacy enfrentou um dilema moral ao testemunhar contra sua amiga, mas entendeu a importância de sua participação no processo judicial. Os advogados de defesa de Marie argumentaram que ela já havia sofrido imensamente com a perda do pai e as consequências de suas ações. Eles destacaram sua juventude, o trauma emocional e as circunstâncias familiares complexas que levaram ao trágico incidente. A defesa buscou mostrar que Marie não agiu com intenção maliciosa, mas sim movida por desespero e confusão. Apesar dos argumentos da defesa, o tribunal condenou Marie a 28 anos de prisão. No entanto, a sentença incluiu a possibilidade de liberdade condicional após 7 anos, levando em consideração sua idade e a esperança de reabilitação. Essa decisão refletiu um equilíbrio entre a necessidade de justiça e a possibilidade de reintegração de Marie à sociedade no futuro. Imediatamente após a sentença, a defesa entrou com recurso, buscando uma revisão do caso e uma potencial redução da pena. O apelo trouxe novas oportunidades para discutir as nuances do caso e o papel das circunstâncias atenuantes, mantendo viva a esperança de que Marie pudesse encontrar um caminho para a redenção e a reconstrução de sua vida. Marie cumpriu 8 anos de prisão, um período marcado por reflexão e transformação pessoal. Durante seu tempo encarcerada, ela participou de vários programas de reabilitação que a ajudaram a processar os eventos passados e a desenvolver novas habilidades para sua vida futura. Em 2003, Marie foi libertada, iniciando uma nova fase de sua vida. Com cerca de 40 anos atualmente, ela adotou o nome de Dorothy, buscando distanciar-se do passado e começar de novo em um ambiente onde pudesse encontrar paz e anonimato. Dorothy construiu uma nova vida, casando-se e criando um círculo de apoio que respeita sua privacidade. Os detalhes sobre sua vida atual são cuidadosamente mantidos em segredo, permitindo-lhe viver de forma tranquila e protegida das atenções indesejadas que marcaram seus anos anteriores. Essa nova identidade e vida oferecem a Dorothy a oportunidade de recomeçar, longe das sombras de seu passado, enquanto ela continua a buscar um caminho de paz e significado pessoal.